Diminuir gordura ou diminuir carboidratos na dieta. Você sabe, muito provavelmente, se você assina o meu canal, que eu sou um grande defensor de uma dieta low carb, pelo menos ciclicamente, que eu falo bastante sobre a dieta cetogênica cíclica. Mas e os benefícios de uma dieta que corta-se muito mais da gordura do que qualquer outro macronutriente? Assim, talvez esse tipo de dieta seja o mais tradicional de todos, provavelmente você já tentou fazer algo desse tipo. As pessoas emagrecem reduzindo gordura da dieta e as pessoas emagrecem reduzindo carboidratos da dieta. Os dois caminhos levam a Roma. Agora, o que vai ser interessante desse vídeo, que eu convido você a ficar até o final, é que depende da situação dos seus sapatos, um caminho é melhor do que o outro. Então vamos ficar aí até o final. Só um recadinho antes, se você acha que esse canal merece um compartilhamento para o seu grupo de família, ou grupo de amigos, ou uma pessoa querida sua, compartilhe esse vídeo por mim, mas só se você achar que esse conteúdo merece. Valeu? Eu espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre diminuir gorduras, a famosa dieta low fat. Veja, uma dieta que a gente corta, ou pelo menos reduz a gordura bastante, tem a vantagem de você estar reduzindo o macronutriente mais densamente calórico de todos. Veja só, o carboidrato ele tem 4 calorias por grama, enquanto a gordura tem 9 calorias por grama. Então, se você corta o macronutriente gordura, que tem mais calorias por grama, consequentemente você entra num déficit calórico muito mais pesado do que numa dieta low carb, por exemplo. Portanto, seguindo as leis da termodinâmica, as leis da física, você estaria cortando mais calorias, ou seja, entrando num déficit calórico mais agudo do que qualquer outro macronutriente sendo cortado. Vamos fazer uma conta básica aqui. Se você consumia 80 gramas de gordura no seu dia e você passa a consumir apenas 40, ou seja, você corta isso pela metade, isso vão dar 360 calorias a menos, o que é mais do que o suficiente para emagrecer, é um corte calórico bem relevante. O problema disso tudo é que normalmente uma pessoa que faz uma dieta de corte de gordura, elas realmente levam essa palavra corte ao pé da letra e acabam reduzindo muito menos do que 40 gramas diárias de gordura, cai para 20, 15, às vezes a pessoa acaba não consumindo gordura por nada. E aí que mora o problema, a gordura ela é um nutriente essencial para o ser humano, essencial principalmente para os seus hormônios. A gente não produz alguns hormônios se a gente não consome gordura, que são ácidos graxos essenciais. Aí entram alguns problemas românticos, aí entram alguns problemas de desejo, aí entram alguns outros problemas mais graves, como você realmente não consegue emagrecer mais porque os hormônios estariam te ajudando a emagrecer, não estão funcionando muito bem, não estão sendo produzidos muito bem por conta da sua falta de gordura. E aí o tiro saiu por trás. Então, dá pra fazer uma dieta dessa? É óbvio que dá, mas tem que ficar esperto com a quantidade de gordura para não sair ali a linha abaixo dessas 40, 35 gramas de gordura. É óbvio que funciona, né? É um baita déficit calórico e para algumas pessoas elas se sentem melhor, porque tem uma certa vantagem. Algumas pessoas se sentem mais saciadas com o volume que os carboidratos dão na dieta. Ou seja, batata, leguminosos, alguns grãos, esse tipo de alimento, frutas, eles costumam ter mais volume e menos calorias. Isso ajuda muito as pessoas a terem mais saciedade. Então você leva como uma vantagem por esse lado. Então eu tô te convencendo a fazer uma dieta baixa em gordura? Espera um pouquinho que a gente vai entrar nesse assunto já já. Deixa eu falar um pouquinho sobre a inversa, a low carb. Por fim, você está retirando calorias da mesma maneira, certo? A questão é que na dieta low carb você está substituindo um alimento, um macronutriente de 4 calorias por grama, que é o carboidrato, você está eliminando, e consumindo um alimento de 9 calorias por grama. Então, teoricamente, você fica assustado. Peraí, então eu vou engordar? Se fosse isso de você falar pouco importa o que você está consumindo, o que importa é estar em déficit calórico, a low carb não faria sentido nenhum, mas então por que ela emagrece as pessoas? A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de suposição simplista de que a única coisa que importa é o déficit calórico. Seria tudo mais simples, mais fácil e maravilhoso para quem estuda fisiologia, biologia, bioquímica, se fosse assim, se o nosso corpo fosse uma mera troca de entrada e saída de energia. Mas não é. O corpo humano é um laboratório químico extremamente complexo. Obviamente, ele segue as leis da física e da termodinâmica, ou seja, as calorias são sim importantes, mas não é a única peça da equação. Portanto, a maneira com que a gente lida com essa entrada e saída de energia é muito ajustada pela situação química e hormonal que esse corpo se encontra.
Pensa num carro velho, um carro que você nunca fez manutenção, aquele carro que está com a vela queimada, aquele carro que você não troca óleo há muito tempo, está com vários defeitos. Você acha que ele vai utilizar combustível da mesma maneira que um carro sempre feito a manutenção e andando nos trinques desde que você comprou, relativamente novo? Não vai. A gestão de energia desses dois aparelhos, esses dois carros, ou de dois metabolismos em situações diferentes, é muito, mas muito distinta. O carro que tem um terreno bem preparado para consumir essa energia vai ser muito mais eficiente. Portanto, um metabolismo que tem os hormônios no lugar vai ser muito mais eficiente na queima de gordura e na utilização de energia. Principalmente o hormônio insulina, que a gente já cansa de falar, né? Que ele é secretado em grande volume quando a gente consome carboidratos e ele é quase minimamente secretado quando a gente consome gorduras. Como muitas pessoas têm um excesso de secreção de insulina por conta de uma dieta muito ruim e muito mal controlada, a hora que a gente entra numa dieta low carb e essa insulina abaixa pela ausência de carboidratos, as coisas, aquele carro vai começando a ter uma certa manutenção ali. Algumas peças vão sendo trocadas, o corpo repara isso, repara aquilo. E essa insulina, por ser um hormônio de crescimento e absorção de nutrientes, quando ela estava lá em cima, você absorvia, engordava, crescia, era muito anabolismo acontecendo, não é um anabolismo bom e muscular, né? É um anabolismo de gordura mesmo. Você cresce em tecido gorduroso. Agora, a hora que ela abaixa, finalmente o corpo começa a resolver algumas situações. Finalmente você não tem um excesso de absorção e começa a recrutar recursos de dentro do seu corpo, que consequentemente leva ao emagrecimento, assim, sem contar calorias. Sem falar que alguns hormônios antagônicos que começam a levantar, começam a aparecer depois que a insulina baixa, como o glucagon, por exemplo, que é um hormônio que emagrece, esse tipo de coisa vai funcionando. Então essas duas dietas chegam no mesmo caminho, certo? São dois caminhos diferentes que levam a Roma. Mas lembra que eu falei no começo do vídeo que dependendo do seu sapato, talvez um caminho seja melhor do que o outro? Se você tiver de chinelo, por exemplo, você não vai querer passar numa estrada de terra, certo? Se você tiver de bota, sim. Então a gente tem que pensar um pouquinho nesses contextos e ver quanto o contexto é importante. Veja, quando eu tinha mais de 100 quilos, com o meu metabolismo completamente quebrado, completamente irresponsável na minha dieta e não ligando absolutamente para nada de saúde, meu corpo não sabia lidar com carboidratos, por mais que eu consumia-os todos os dias em excesso, certo? Foi aí que eu engordei. Então não importava em quantos nutricionistas, não importava em quantos médicos, em quantos profissionais eu passava que me davam uma dieta em que incluía grãos integrais e que incluía frutas, que incluía talvez alguns alimentos até saudáveis, como as frutas em si, aquilo não funcionava para mim porque eu sentia muita fome. A insulina estava lá em cima, me dando muita fome porque as minhas células não estavam absorvendo esse carboidrato direito, muito pelo contrário, eles estavam rodando na minha corrente sanguínea, elevando minha glicemia, me deixando com fome e cansado e engordando cada vez mais, quanto mais carboidratos eu consumia. Então esse tipo de bota, esse tipo de dieta baixa de gordura e alta em carboidrato, para quem tem um metabolismo dessa situação que eu tinha, com resistência à insulina, uma pessoa que sempre consumiu muito carboidrato em excesso, talvez não sejam as melhores botas para utilizar agora. Vale a pena eu te falar que eu já fiz experimentação após recuperar meu metabolismo com uma dieta de baixa gordura e maior carboidrato, numa ciclagem de carboidratos no meu protocolo low carb. E funcionou muito bem, às vezes até melhor do que uma dieta low carb. Mas é muito bom você entender de que isso foi após eu recuperar meu metabolismo quebrado. Então um profissional que te dá só um caminho e chega e fala, olha, é somente esse caminho que você vai emagrecer, não está levando em consideração um contexto muito importante. E por outro lado, aquele cara que eu já fui por muito tempo dogmático em relação a low carb, é só low carb que funciona, também é uma pessoa que precisa dar uma revigorada nos estudos e abrir um pouco a mente em relação a isso. Veja, no meu caso, quando eu estava com 100 e poucos quilos, dava uma fome monstruosa, era tentar superar recordes mundiais de força de vontade para que eu conseguisse me manter numa dieta de alto carboidrato e baixa gordura, porque a fome era muita e aquilo não me saciava, parecia que eu estava passando desespero de fome, aí em algum momento eu esculachava, como muitas pessoas, a grande maioria das pessoas esculacham, aí depois ouve Pito fala que você não tem força de vontade, que você não tem controle, mas na realidade é uma coisa fisiológica que está acontecendo, uma dieta dada em um contexto completamente errado e não estudado, personalizado para uma pessoa com aquela situação metabólica. Portanto, seja lá qual protocolo você for escolher agora, se for fazendo low carb for trocar, se for fazendo low fat for trocar para low carb,
Pense no seu contexto, pense no momento que você está e faça a sua decisão informada, tá? Não é, as coisas não são preto e branco desse jeito, tem o cinza ali, tem o contexto do preto, tem o contexto do branco, tem o contexto disso tudo pra gente entender aonde vai aplicar um certo protocolo, porque às vezes você está dando soco em ponta de faca, tentando um protocolo que não vai ajudar o seu metabolismo. Calorias importam? Totalmente. Hormônios importam? Totalmente. Se alguém te falar, só o déficit calórico importa, bobagem. Só os hormônios importam, bobagem. Tem ali um meio termo para ser estudado. Os dois importam e os dois precisam ser levados em consideração através de um profissional estudioso. Beleza? Te vejo na próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para uma pessoa que você gosta, se você acha que eu mereci por ter feito esse vídeo. Valeu, muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até a próxima.